Olá, família Evangelizar, nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo esteja conosco nesse dia, nessa terça-feira de Carnaval. Você que está aproveitando seu rebanhão de Carnaval, seu retiro, uma paz de Cristo especial para você, viu? Essa terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 25 de fevereiro de 2020, nós iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. Eu sou Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho de hoje com você. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. A palavra diz que naquele tempo Jesus e os discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, entraram em casa. Jesus então lhes perguntou: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se no meio dos 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante a gente observar de certa forma, a inocência, dos discípulos de Jesus. Caminhavam com ele há tanto tempo e viam sempre coisas tão extraordinárias e ainda assim eles não sabiam bem o que fazer quando Jesus disse que o Filho do Homem iria morrer e 3 dias após iria ressuscitar. Porque realmente era algo que não se via naquela época, alguém falecer e ressuscitar. Era algo que Jesus fazia com os outros e não conseguiam imaginar que ele fizesse isso para si mesmo. Ainda não tinham aquela consciência de que ele é o Filho do Homem e automaticamente é o próprio homem, é o próprio Deus que se faz carne, E aí a palavra fala um pouco mais à frente que eles discutiam no caminho quem era o maior entre eles. Quem era aquele que iria tomar de conta depois que Jesus se fosse, ou que iria chegar ao paraíso e lá no paraíso, lá no céu, aquele que se esforçasse mais, aquele que fosse mais dedicado. Entre eles até comentavam aquele que fosse mais velho, talvez fosse esse o que se sentaria à direita de Deus, que teria lugar de honra, lugar de glória. E aí o Senhor fala, quebrando, de certa forma, esse tabu de que o maior é sempre o melhor, de que o superior é sempre aquele que se engrandece mais, é aquele que está à frente. O Senhor, muito pelo contrário, nos mostra que para sermos grandes no reino de Deus, temos que ser o menor possível aqui. Nós temos que ser pequenos, nos mostrar como nós realmente somos frágeis, fracos, fadados ao fracasso realmente. Quando nós colocamos a nossa confiança plena e inteira no Senhor, quando nós nos despojamos de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é imundo, e nos colocamos nas mãos do Senhor como pessoas impuras, indignas de estar na presença dEle, mas ainda assim com muita audácia, com muita garra, nos mostrando, nos prostrando diante do Senhor e pedindo a sua misericórdia, é aí que nós somos grandes. É no serviço ao próximo que nós somos grandes. Quantas e quantas vezes a gente olha para alguém e já julga só pela aparência? Que tal amar primeiro? E sem julgamentos, o julgar, ele vem de Deus. Só Deus é capaz de julgar, só Deus é capaz de conhecer o íntimo do coração da pessoa para saber se realmente aquela pessoa está fazendo algo tão abominável quanto está passando pela sua cabecinha.
entendeu? Só o coração do Senhor consegue pesar o bom e o ruim. Só o coração do Senhor tem a balança da justiça, onde o bom e o ruim são pesados. Entende? Só o Senhor conhece realmente o interior de cada um de nós. Então, por muitas vezes nós ouvimos falar isso e aquilo de alguém, ou nós acabamos vendo alguém agindo dessa e dessa forma, e tiramos as nossas próprias conclusões. E muitas vezes nos afastamos das pessoas por nossas próprias conclusões, sem ir a fundo, sem buscar saber o que aquela pessoa está realmente vivendo, sem buscar ajudar, sem buscar dar um auxílio para essa pessoa. Às vezes a pessoa está no caminho errado por falta de alguém que lhe incentive a ser melhor, por falta de alguém que lhe mostre um caminho melhor, por falta de alguém que seja exemplo. Enquanto você fica criticando o irmão, é melhor você ser exemplo para o irmão. Mostre para ele como se comporta. Mostre para ele como é que um filho de Deus deve agir. Basicamente isso. E aí, agora no finalzinho, o Senhor coloca uma criança no meio deles. O ser mais indefeso que existe. Ele fala que para alcançarmos o paraíso nós precisamos ser como crianças. Pequenos, frágeis. E da mesma forma que essa criança foi colocada ali no centro de todos e acolhida por Jesus. Essa criança foi abraçada por Jesus. Ela foi protegida por Jesus. Ou seja, nós precisamos ser pequenos, sim, fracos, sim, mas Jesus é a nossa força. É Ele que nos protege, é Ele que nos envolve, é Ele que vai nos fazer erguer e subir até o céu. Aquilo que acontece aqui na terra, as humilhações que nós vivemos, tudo isso aqui é passageiro. Pare e pensa um pouquinho. Você vai viver nessa terra que mais ou menos uns 100 anos, 110, 130 no máximo. É todo o teu tempo aqui. Então, quando você segue aqui uma vida de retidão, você tem uma eternidade de felicidade, uma eternidade de alegria. Então, aqueles 100 anos que você viveu aqui, de humilhação, de viver embaixo do pé dos outros, de ser subjugado, enfim, de tantas humilhações que a gente passa aqui nessa terra, e aí a gente se reclama que eu não mereço isso, eu também não sou assim a pior pessoa do mundo, eu mereço uma coisa melhor, enfim. Não é isso que Deus quer de nós. Vamos engolir o orgulho, engolir os sapos que nós temos que engolir diariamente, baixar a nossa cabecinha e aguentar. Isso aqui é pouco tempo. Isso aqui vai durar pouco tempo, é um estalar de dedos para o Senhor. E aí, nós alcançaremos o céu, alcançaremos o paraíso, uma infinidade de alegrias. Que nesse momento nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é mãe e rainha, que ela venha nos ensinar a controlar o nosso coração, a aceitar a vontade de Deus, assim como ela disse sim para o anjo que veio anunciar a bênção de ser mãe do Filho de Deus, assim como ela disse sim, que nós possamos dizer sim também. Sim, Senhor, eu aceito ser pequena. Sim, Senhor, eu aceito me colocar como uma criança no teu colo. Sim, Senhor, eu aceito ser abraçada e acolhida por ti, porque eu sei que quando eu estou dentro do teu abraço é onde eu estou segura realmente. Então que Nossa Senhora venha interceder por nós para amolecer esse nosso coraçãozinho de pedra e nos transformar e fazer de nós pessoas ainda melhores e prontas e realmente preparadas para a glória eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.